Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui, a Drica, mais uma vez, para mais um vídeo, com alegria no coração de poder compartilhar a mensagem, os ensinamentos que Jesus querido deixou para nós, né? Vamos fazer uma oração juntos para iniciar a nossa conversa? Vamos? Então vamos lá. Jesus querido, muito obrigada, Senhor, pela vida, por esse momento, esta oportunidade que nós temos de falar dos teus ensinamentos, Pai. Que esta mensagem, que ela faça morada no nosso coração e gere muitos e muitos frutos bons em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Crianças, no mês de setembro, comemora-se o Setembro Amarelo. Vocês devem ter ouvido alguém falar nos meios de comunicação. Em algum momento vocês já ouviram falar sobre o Setembro Amarelo, não é mesmo? Eu até estou de amarelo, eu e a Nina de amarelo. O que significa, será, Nina, o Setembro Amarelo? O que será que significa Setembro Amarelo? É sobre isso que nós vamos conversar agora. É sobre a importância da saúde mental e emocional. E o que são as emoções? O que são emoções? O que são as emoções? São os sentimentos que vêm, que vão, tem os sentimentos que ficam mais tempo, tem outros que vão embora logo, né? Tem uns que vêm fazer uma visita para nós e ficam alguns dias. Tem outros que vêm alguns minutos, alguns segundos, não é mesmo? Temos a raiva. Quem que sentiu raiva já de alguma situação, de alguma questão? Quem? Tem o medo, né? Tem a tristeza, a insegurança, tem a confusão, a frustração. Todos esses sentimentos, eles vêm nos nossos pensamentos, eles vêm no coração, né? E tem alguns que ficam incomodando, né? E a raiva, eu vou falar com vocês hoje sobre a raiva, que é um sentimento muito ruim. Olha que feia que ela é. A raiva, ela é igual um fósforo, vou fazer uma comparação com um palito de fósforo. Se você jogar um palito de fósforo numa mata seca, aquilo vira um fogo enorme, tem uma proporção gigante e causa muito prejuízo. E era só um fósforo, mas ele causou um incêndio enorme. A raiva também é assim, ela começa pequenininha, igual um fósforozinho, mas aí ela vai aumentando. Se não soubermos controlá-la, tem que saber controlar, ter o domínio próprio, porque senão ela vai aumentando e traz muitos prejuízos, muitos conflitos na nossa vida e coisas ruins. Um exemplo disso, das consequências da raiva, é sobre uma história bíblica que está no livro de Gênesis, capítulo 25. A história de Esaú e Jacó. Eram dois irmãos, filhos de Rebeca e Isaac. E Esaú era o filho mais velho e o Jacó o mais novo. Esaú, ele gostava de caçar, de sair à caça, do trabalho mais bruto. E o Jacó, ele ficava mais em casa, gostava de cozinhar, das atividades de casa. E a mãe dele, a Rebeca, tinha muita preferência pelo filho Jacó, que era o mais novo. E o que aconteceu? Rebeca, a mãe, e o Jacó fizeram um acordo e enganaram o pai, o Isaac, que já era idoso. Ele já estava idoso, muito idoso e doente. E ele estava se preparando para abençoar o Esaú, que era o filho mais velho,
para que Esaú assumisse o lugar do Isaac. Mas o que aconteceu? A mãe, Rebeca e o Jacó enganaram Esaú e o Isaac, porque Jacó ele se fez passar por Esaú, enganou o pai dele e recebeu a bênção no lugar do irmão. E aí, quando Esaú voltou da caça, voltou do trabalho dele, ele percebeu, ele descobriu o complô, descobriu o que tinha acontecido e ele ficou muito furioso, ficou com muita raiva, furioso. E para que não tivesse um conflito e algo muito terrível, algo muito pior, Jacó foi embora. Ele fugiu, foi para a casa do tio, foi numa cidade, uma terra chamada Harã, e foi morar com o tio. Foi ficar longe do irmão Esaú, por causa da atitude, do comportamento dele, que ele enganou o irmão. Daí se passaram muitos anos e muitos anos. Jacó casou, Jacó teve filhos, ele teve um encontro com Deus, conheceu Deus e Deus transformou o coração dele, ele foi transformado. E aí ele refletiu sobre a atitude dele, ele voltou para pedir perdão e se reconciliar com o irmão Esaú. E qual a surpresa? O irmão Esaú recebeu ele de braços abertos, abraçou, beijou, perdoou ele, e os dois irmãos se reconciliaram. Mas, então essa história mostra, assim, de forma bem objetiva, as consequências da raiva, né, da frustração de um comportamento ruim de um irmão, e gerou toda uma raiva, um sentimento de raiva e de frustração e muita tristeza no coração de Esaú. Esaú ficou muito triste, muito furioso. E os dois irmãos ficaram brigados por anos e anos. Mas, felizmente, se reconciliaram depois. Sobre os sentimentos da raiva, sentimentos ruins da raiva, Jesus nos deixa o seguinte ensinamento no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Lembrem-se disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para ficar com raiva. Demore para ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Então, Deus não aprova a raiva. Ele pede aqui, o entendimento que eu tenho, né, da palavra, é manter a calma, manter o domínio próprio e demorar para sentir raiva. Então, é exercitar o domínio próprio mesmo. E pedir sabedoria para Jesus, que Deus nos dê sabedoria para controlar. E aí eu quero trazer para vocês o semáforo, aquele exercício do semáforo. Lembram que eu deixei para vocês esse semáforo como exercício? Isso mesmo. Então é assim, ó. Quando vocês sentirem algum sentimento ruim, a raiva, alguma coisa assim nesse sentido, reflita, respire, se acalme, pense o que Jesus espera de nós, do nosso comportamento. Conversa com a mãe, conversa com o pai, conta para os pais o que você está sentindo, que sentimento é esse que está te incomodando. Fala, criança, fale, converse com seus pais. Não guarda aqui dentro o que tem te incomodando, o que está te incomodando, os sentimentos. E juntos vocês vão pensar, crianças, junto com os pais, vão pensar e fazer. O que vocês vão fazer com esse sentimento? Que forma que você vai controlar esse sentimento? Tá? Uma sugestão é ter em casa um cantinho da paz. Um cantinho para refletir, meditar, orar e ter o canto da paz. O cantinho da paz dentro da tua casa. Quando você estiver estressado ou com sentimento ruim, de agonia, vai para aquele espaço, aquele cantinho, medita, respira, ora e pede orientação divina junto com os pais para buscar uma solução aqui.
tá? Então pense, pare, pense, reflita, faça que comportamento, que atitude que Jesus espera de nós, né? Jesus quer que tenhamos bons pensamentos e bons sentimentos, mas é da nossa natureza, às vezes, surgem alguns sentimentos, principalmente agora em momento de isolamento, né? Que estamos longe dos amigos, dos familiares, numa rotina diferente. Então é bem comum termos sentimentos ruins em alguns momentos. E é importante observar, olhar aqui dentro, se conhecer cada pedacinho do nosso corpo. Tá bom? É muito importante esse autoconhecimento, conhecer cada criancinha, como que você é, como que é o Arthur, como que é a Rebeca, como que é o Emanuel, a Ana Júlia, a Beatriz, como que é cada um de vocês. Tá bom, crianças? Desejo para vocês uma ótima semana, bons pensamentos e boas emoções, uma ótima saúde emocional para vocês. E juntos nós vamos conseguir focar em bons pensamentos e boas emoções, pela graça do nosso Senhor Jesus, tá bom? Eu deixo como dica de filme para vocês um filme chamado Divertidamente, que mostra de forma lúdica sobre as emoções. Depois que vocês assistirem, a gente volta a conversar sobre este filme, que também traz algumas lições em relação às emoções que nós temos, tá bom? Um grande abraço, um forte abraço e fiquem na paz. Tchau, tchau!